Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite, esperado e provável. E boa tarde a todos os que estão aqui conosco, os colegas de painel, também todos os que estão fora. E o título que nós demos a esta intervenção dos arquivos, criar arquivo, tenha como ideia uma homenagem aos arquivos, que também é uma coisa que agora às vezes está um pouco desvalorizada ou esquecida, e vamos dar alguns exemplos de como podem ser utilizados os arquivos para criar outros arquivos, neste caso este ligado ao Nuno António Prata. Este é um projeto familiar, portanto, não é um projeto de investigação, não é, é um pouco diferente. É um projeto familiar da família mais próxima, os três filhos, Luísa, Miguel e Helena, e os dois netos, Alice e Tiago, e que surgiu no seguimento do falecimento do nosso pai e avô em 2016. Na altura, nós pensámos o que é que havíamos de fazer para desenvolver, digamos, a memória do Nuno, e surgiram aquelas várias ideias do costume, criar uma fundação, ou fazer um livro, e finalmente acabámos por nos decidir criar um site. Também porque queríamos fazer uma coisa que estivesse ao nosso alcance, que não fosse uma coisa da qual dependêssemos muito de outros. Há sempre aqui alguma dependência tecnológica, mas que nós pudéssemos fazer dentro do nosso ritmo e de acordo com aquilo que nos parecia, que nos ia parecendo mais importante. Eu aproveito só para lembrar que houve um momento interessante quando nós começámos a contactar algumas instituições para nos darem apoio e obter até sugestões, e tivemos uma reunião com o Ministério da Cultura em que primeiro nos queriam fazer com que insistiram bastante em que pudéssemos fazer uma grande conferência internacional, etc. E nós tivemos que explicar que não era isso que queríamos. E depois, a certa altura, perguntaram: então, conhecem o cemitério de Sites? E nós ficámos assim um bocado aflitos. O que é um cemitério de Sites? Nunca tínhamos ouvido falar. Mas foi uma pergunta interessante, porque nos chamou a atenção para o facto de que, criando um site, nós depois tínhamos que o alimentar, não é? E não queríamos que o nosso fosse para o cemitério de sites. É isto que temos procurado fazer nestes últimos 5 anos, estamos no 5º ano. O site foi, digamos, inaugurado quando fazia um século que o nosso pai e avô tinha nascido. Nasceu em 1922, portanto, em 30 de janeiro de 2022, nós abrimos o site ao público. E pensamos que ele deveria girar em torno de 3 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, a memória, dar a conhecer a pessoa e a vida e a obra e o pensamento do Nuno. Em segundo lugar, facilitar e estimular a investigação, não só sobre ele, mas também muito sobre a sua época, porque ele estava inserido numa época e em várias dinâmicas, não é? E é absolutamente inseparável. E, portanto, isto é uma contribuição para outros trabalhos que possam aparecer no futuro. E também pela nossa própria experiência de vida e aquilo que aprendemos dele, manter aqui algumas ligações entre aquilo que foi a sua vida e as causas nas quais esteve envolvido e o que se passa hoje em dia, o que se vai passando no mundo e na vida na atualidade. Obviamente que não há aqui nenhuma possibilidade de termos nenhuma pretensão, que era impossível, de exaustividade, e, portanto, nós o que estamos a fazer é criar um certo puzzle, digamos assim, a partir de várias entradas, à medida, como dizia, das nossas possibilidades e da nossa, dos nossos ritmos, e tendo alguns cuidados,
não sendo académicos, mas tendo alguns cuidados tendo alguns critérios, digamos assim, para que a informação possa ser utilizada fidedignamente e possa, de facto, servir para o futuro. Eu vou só aqui dizer duas coisas sobre o site em geral e depois, sobretudo, dar alguns exemplos de como é que utilizamos vários arquivos para ir constituindo este que pode também, de alguma forma, ser considerado um artigo e um arquivo e que, como eu disse há pouco, transcende um pouco a figura da pessoa. Então, nós temos aqui na página de entrada a secção de notícias, digamos assim, onde vamos dando notícias do que vai acontecendo à volta do Nuno, coisas bastante diversificadas. Depois criámos uma biografia o mais completa possível, mas que vamos sempre descobrindo coisas, vamos sempre acrescentando. Não está ainda toda inserida no site, devo dizer, que não houve ainda tempo para isso. Mas identificámos 50 momentos mais importantes e estão aqui, são estes momentos que estão aqui nesta página de entrada, com fotografias e alguns pequenos textos, na maior parte dos casos. Depois temos uma secção de testemunhos, aparecem aqui aleatoriamente, quando abrimos o site, aparece o testemunho de alguém. E temos dois tipos de testemunhos, uns sobre o Nuno, escritos escritos, há um ou dois que estão em áudio ou em vídeo, e que são de uma enorme variedade de pessoas, temos à volta de uns 50, talvez neste momento, e depois vimos, a partir do arquivo pessoal do Nuno, identificámos alguns testemunhos, uma série de testemunhos que ele escreveu sobre outras pessoas, a propósito de ocasiões também muito variadas. Portanto, também criámos aqui esta secção daquilo que ele escreveu sobre outras pessoas. E, finalmente, desde 2022, temos vindo a criar, mais ou menos anualmente, um destaque, no fundo é um tema, relativamente ao qual vamos incorporando várias contribuições, seja do próprio Nuno, seja de outras pessoas, relativas a esse tema. Depois aqui no menu em cima temos a biografia, da qual já falámos, textos autobiográficos e os testemunhos. Nesta parte dos recursos temos bibliografia, são mais de 700 referências, que não estão ainda aqui todas, estão a ser inseridas por ordem cronológica e vamos em 1988 ainda só, portanto ainda falta muita matéria. O espólio, já lá vamos. Pensámos que, como ele esteve muito envolvido com muitos grupos, sejam formais, sejam informais, que era interessante criar aqui uma secção sobre as associações ou os movimentos aos quais esteve ligado durante a sua vida. É um lembrete sobre uma quantidade enorme de trabalhos coletivos que são importantes ou que foram importantes no século XX e XXI. Finalmente, temos também outro tipo de testemunhos que nós chamamos de experiências, que são testemunhos mais desenvolvidos, pessoas que quiseram escrever mais desenvolvidamente sobre experiências que tiveram com o Nuno. E aqui na atualidade temos as notícias que já vimos, o destaque que já vimos e os ensaios, que são também alguns trabalhos um pouco mais aprofundados, não necessariamente académicos, mas relacionados com o Nuno. Então, pensámos que era interessante dar aqui alguns exemplos sobre como é que nós temos utilizado justamente alguns arquivos e como é que os temos ido transformando nas contribuições para este site. Primeiro, talvez lembrar que o Nuno guardava praticamente tudo e organizava tudo.
E antes de cegar, ele teve os últimos 6 anos e meio da vida dele cego, já sem, em casa, já sem poder fazer tanta coisa. Ele organizou praticamente toda a sua documentação e distribuiu-a por 7 instituições, de acordo com lotes que ele foi organizando, que estão aqui escritas por ordem alfabética. E para tornar a consulta, ou o desejo de consulta, a motivação para a consulta mais viva, nós, relativamente a cada uma, a cada uma destas instituições, nós demos algumas referências básicas para ser mais fácil a consulta e fizemos uma pequena entrevista aos responsáveis ou às responsáveis destas instituições sobre o que é que têm lá, qual foi a doação que foi feita, nesse caso concreto, específico, como é que a documentação foi lá parar, em que circunstâncias e o que é que estão a fazer para a trabalhar e a disponibilizar. Temos aqui a biblioteca da Fundação Gulbenkian, Biblioteca de Arte, onde está o espólio que eu não tinha do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, o MERAR, foi um dos cofundadores e presidente a certa altura. Na Biblioteca Jorge Araújo da Universidade de Évora há uma pequena sala no Teutónio Pereira, onde estão as monografias que ele ofereceu dedicadas à arquitetura em Portugal no século XX. No Centro de Documentação 25 de Abril, toda a documentação política e, de certa maneira, religiosa, que se confundia na altura com o envolvimento político. No SIDAC, tudo o que tem a ver com o movimento anticolonial em Portugal e as colónias. No Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a parte relativa ao urbanismo. Na Ordem dos Arquitetos, na Biblioteca Francisqueiro do Amaral, monografias também assim fundamentais, algumas raras. E no Forte de Sacavém, no Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, toda a parte de arquitetura, projetos, correspondência relativa aos projetos, enfim, inclusivamente contabilidade relativa aos projetos, enfim, tudo o que tem a ver com o seu trabalho como arquiteto. Então, agora vamos... e ele deixou, além disso, um arquivo pessoal com a família, e é sobretudo a partir desse arquivo pessoal que estamos a trabalhar. E então, os tais exemplos concretos. Então, dividimos isto em em 4 tipos de exemplos. O primeiro de como é que, a partir do arquivo dele e das coisas que ele escreveu, daquilo que ele chamava os escritos dele, nós temos estado a pouco e pouco a transpor algumas coisas aqui para o sítio MTP, como nós costumamos designar. E temos aqui 3 exemplos dentro deste caso. Nós, nesta parte aqui do destaque, criámos a certa altura, o nosso primeiro destaque foi o direito à habitação, e por causa disso pedimos ao arquiteto João Afonso para, a partir dos títulos que identificámos descritos sobre habitação, para ele escolher 12 textos sobre habitação. Portanto, criámos aqui este conjunto, tem também um PDF para quem quiser utilizar. Portanto, tem aqui um conjunto de textos sobre habitação escritos pelo Nuno ao longo da sua vida. E também alguns textos soltos, digamos aqui, assim, sobre habitação, este sobre a transferência de populações do Val de Alcântara e outro sobre a experiência do Sal. Este é um exemplo de como, a partir dos textos dele, nós criámos estes conjuntos temáticos, digamos, ligados à habitação. Fizemos a mesma coisa relativamente
à Capela do Rato. E verificámos que nos textos dele, as tais 700 e tal referências, havia 5 textos sobre a Capela do Rato, de várias datas, e portanto juntámos tudo e publicámos aqui este conjunto de textos relativos à experiência da Capela do Rato de 72 para 73, que lhe valeu a ele a prisão alguns dias em Caxias, e ao meu irmão Miguel também foram os dois presos na mesma altura. E finalmente um outro exemplo tem a ver com o último destaque que nós criámos aqui no início deste ano, que dedicámos às viagens. Ele era uma pessoa que gostava muito de fazer viagens, mas tirava muito partido das viagens. E encontramos na correspondência entre o nosso pai e avô e a nossa mãe e avô, encontramos um conjunto de 10 cartas datadas de 63, em que ele faz relatos bastante pormenorizados de uma viagem que fez aos Estados Unidos, a Cuba e ao México, poucos anos depois da Revolução em Cuba. Portanto, achámos que tinha bastante interesse e publicámos excertos dessas 10 cartas e dois postais, que dão uma visão do que é que foi para ele a experiência de percorrer os Estados Unidos, de visitar Cuba durante vários dias e de passar depois também pelo México, tudo a propósito de um encontro internacional de arquitetura. Este é o primeiro exemplo, no fundo são escritos dele. Depois temos um outro exemplo que tem a ver com uma referência que nós vimos numa das pastas. Havia a transcrição de uma série havia uma transcrição de uma entrevista gravada, eram 20 páginas, de uma entrevista gravada que tinha depois uma nota a dizer entrevista dada em 1971 a Mário Mesquita. E não havia mais nada. Nós não encontramos a publicação dessa entrevista e escrevemos ao professor Mário Mesquita a perguntar: sabe alguma coisa sobre isto? E ele disse-nos: sim, sei perfeitamente, e vou-vos escrever sobre o que é que aconteceu. Então temos aqui o testemunho do Mário Mesquita, que é super interessante porque dá um retrato em poucos parágrafos, como veem. Ele dá um retrato muito eloquente do que é que foi o período de Marcelo Caetano ali entre 73 e 74. Ele fez uma série de entrevistas em 71, 72 a uma série de personalidades para publicar um livro a quando das eleições de 73. Acabou por não publicar o livro, publicou um pequeno opúsculo só com uma entrevista e depois a transcrição de uma mesa redonda que fez em Genebra com opositores políticos que estavam exilados na altura em Genebra. Essa publicação foi apreendida, ele foi à PIDE 2 vezes prestar declarações, acabou por, nas vésperas, como ele diz, do golpe das Caldas, o processo ser arquivado, mas ele conta tudo isto em pormenor, as razões, como é que as coisas funcionavam. Portanto, é de facto um testemunho muitíssimo interessante e com uma grande sorte, porque ele enviou-nos este testemunho em 31 de janeiro de 2022 e faleceu em maio desse ano. Portanto, foi mesmo importante. Provavelmente nunca se iria perceber o que é que tinha acontecido com esta publicação, e isso foi a partir de uma pequena nota que o Nuno escreveu e que estava no espólio particular dele, no seu arquivo particular. Isto levou-nos a escrever até aqui no fim do testemunho do Mário Mesquita uma pequena nota, que existe uma outra também numa outra parte do site, a que chamamos Histórias do Sítio NTP, para explicar exatamente como é que tínhamos chegado a este testemunho, porque achámos que valia a pena deixar também esse registro. Um terceiro exemplo tem a ver com
um texto escrito também pelo Nuno e pelo Nuno Portas, nesse caso, mais talvez pelo Nuno Tubano Pereira, mas era sobre uma viagem que ambos os Nunes fizeram em 1958 a Itália e a Espanha e a Itália, mais ou menos em férias, mas para os dois arquitetos, eles estavam à procura dos exemplos que no pós-guerra havia nesses dois países de reconstrução do parque habitacional, porque o Nuno trabalhava na altura nas caixas de previdência portanto, isso eram exemplos muito importantes. E fizeram um relatório que foi estudado pela arquiteta Maria Tavares, que fez depois uma comunicação a uma conferência internacional no Japão, em Tóquio, e nós pedimos para ela traduzir, foi apresentada em inglês, ela traduziu e ofereceu, digamos, esta a tradução para ser publicada aqui no site. E, portanto, a partir também de um relatório que ela encontrou nas suas pesquisas sobre a Federação das Caixas de Previdência, fez uma comunicação, portanto, deu origem a um trabalho académico cujo resumo, cuja comunicação está também aqui. E, finalmente, temos também outros dois pequenos exemplos. Na secção de destaque, nós dedicamos, ainda não fechamos este destaque, ainda vai ter mais algumas contribuições, mas dedicamos aqui uma série de contribuições ao que chamámos um bocadinho provocatoriamente Marvão e os seus arredores, porque Marvão foi onde o Nuno comprou em 1965 uma casa, fez o ano passado 60 anos, então a propósito disso, essa casa foi espaço de muitas coisas e ponto de partida para muitas coisas, e então temos aqui vários testemunhos de pessoas que vivenciaram a casa, tiveram essa oportunidade, e tem aqui dois que foram reconstituições abreviadas, pequenos textos, a partir de vários arquivos. Uma sobre as eleições de 1969 em Porto Alegre. 1969 foi o único ano, a única vez em que em eleições legislativas a oposição foi mesmo até às urnas. E Porto Alegre, onde o pai era cabeça de lista da lista de oposição, foi o único distrito onde não houve lista de oposição, porque ele e a minha mãe andaram a percorrer o distrito a pedir assinaturas que eram necessárias apresentar no Governo Civil para poder apresentar a lista. Foi muito difícil, como ele próprio escreve, foi muito difícil conseguir essas assinaturas, demorou muito tempo e quando chegaram ao Governo Civil tinham passado 2 horas do prazo de aceitação dos documentos e, portanto, já não puderam concorrer. Mas como ele próprio explica no que escreveu, tiveram ali um grande momento de desânimo, mas resolveram fazer a campanha eleitoral como se não tivesse acontecido nada. E, portanto, fizeram campanha eleitoral, andaram pelo distrito, falaram com as pessoas, fizeram comícios, e quis o acaso que eu encontrasse na Torre do Tombo, no arquivo da PDGS, que encontrasse descrições feitas pelos agentes da PIDE desses comícios que eles organizaram. De modo que, com essas várias documentações, aquilo que o Nuno escreveu, alguns documentos que deixou, por exemplo, aqui um cartaz, digamos assim, um panfleto dirigido ao povo do distrito de Porto Alegre e também um outro documento a explicar o que é que tinha acontecido, porque é que não havia lista naquele distrito. Ao povo do distrito de Porto Alegre é o tal que convoca o comício que depois foi presenciado e descrito com muito pormenor pelos agentes da PIDE. E, portanto, com estes vários documentos, composto aqui uma pequena descrição do que é que foi em Porto Alegre estas eleições legislativas de 69 e pronto, haverá com certeza outros
contributos para esta pequena história das eleições de 69 em Porto Alegre, mas aqui está uma parte do que pode depois vir a constituir um trabalho mais apurado sobre isso. Uma outra reconstituição que fizemos, ligada a Marvão ainda, foi este da... Está aqui. Foi este de uma busca, de uma rusga feita à Casa de Marvão em 1971, em setembro de 71, da qual eu me lembrava, e os meus irmãos também, mas tínhamos pouca documentação, tínhamos só a nossa lembrança. E então, mais uma vez, encontramos na Torre do Tombo uma descrição feita por um agente da PIDE sobre a preparação da rusga, e as pessoas que estavam nessa rusga, como aconteceu aqui com o José, houve pessoas que disseram, eu não estava lá, com quem nós falámos, não, eu não estava lá nesse dia, mas estavam, não é? Tem aqui um documento que comprova efetivamente que estavam. E depois eu, por exemplo, lembrava-me de um diálogo que tinha havido entre um dos agentes da PIDE e o meu pai, mas não tenho a certeza, a gente não tem a certeza se aquilo que se lembra efetivamente aconteceu assim, não é? E, portanto, fui procurar e encontrei na Biblioteca da Brutéria o artigo a partir do qual tinha havido esse diálogo, e o artigo lá estava, portanto, o diálogo deve ter de facto existido. Encontramos na Fundação Mário Soares Maria Barroso, no espólio do Padre Felicidade Alves, uma carta, um postal dirigido pelo pai nesse mesmo ano, a seguir à rusga, ao Felicidade Alves e à Eliseta, a mulher dele, em que refere exatamente essa busca, e que diz que finalmente eles acabaram por não levar quase nada. E faltava-nos essa nota, finalmente, o que é que a PIDE levou dessa rusga. E quando escrevemos o artigo, não tínhamos essa informação. E mais tarde encontramos, no arquivo do pai, encontramos uma pequena nota manuscrita dele, em que ele põe o nome dos agentes e faz a lista exatamente dos documentos que a PIDE levou dessa rusga à Casa de Marvão. Então, isto era só para vos deixar alguns exemplos. Espero que também a curiosidade de percorrer e explorar mais este sítio, contribuir se quiserem, corrigir. Houve uma pessoa que a certa altura nos escreveu a dizer: vocês têm uma data errada numa referência que têm aí. Foi muito útil, fomos verificar, de facto a data estava errada. E este meio tem esta vantagem de poder ser acrescentado, diminuído, corrigido, enfim, e tudo isso é muito interessante. Podem também inscrever-se numa comunicação irregular que dirigimos às pessoas que se inscrevem para receber. E pronto, penso que basicamente é isto. Agradeço e muito obrigada.